colher, mas para quem vai ser abençoado? Não, porque o transbordar significa aumentar tanto a ponto de alcançar outros que eu não tenho como, assim, mensurar. Quem está comigo? A Bíblia diz assim no livro de Filipenses, no capítulo 4, no verso 19, diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. É bem assim que diz o texto. Agora, essa palavra lá, necessidades, eu sei que todo mundo quer mesmo as necessidades supridas, é uma garantia, né, que Deus nos dá. Salmo 23 diz isso, um texto muito conhecido, fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fala mesmo de necessidades supridas. Mas essa palavra necessidades, aqui em Filipenses 4:19, em grego, quando ela foi escrita, ela é shipeia, que significa não somente necessidades, mas também tem a conotação, a ideia de responsabilidade. Então nós podemos ler o texto assim também: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas responsabilidades. Está comigo? Agora, por que eu entenderia isso de responsabilidade? Porque às vezes a gente pensa em receber e está tudo certo, mas a gente também precisa entender que se a gente recebe, a gente tem que ter algo para dar. Não se pode somente receber. Aquele que só recebe fica como se fosse o mar morto. Não sei se você já ouviu a respeito. O mar morto, ele só recebe, né, as águas naquele lugar, porque ele não tem vazão nenhuma, ele acumula muito sal, então não tem nem vida naquele lugar, nem peixe que dá naquele bendito daquele mar, porque ele não doa nada. Agora, em compensação, um rio, aonde há um fluir que tem entrada e também saída, sempre vai haver vida, não somente no rio, mas em volta, em torno do rio também. Quantos estão comigo? E no rio nunca falta. O rio não fica preocupado de entregar água para o mar, porque ele sabe que está chegando, do mesmo jeito que ele está entregando, está chegando de outro lado. Porque a água que... Quem aqui já nadou em Ribeirão, aqui na infância? Levanta a mão. Eita glória, hein? Você sabe que se você voltar naquele mesmo Ribeirão que você nadou, não é a mesma água que está lá. É outra água já. Se a gente fosse hoje no Ribeirão, amanhã a gente vai lá, já é outra água, porque existe mesmo esse fluxo de entrada e de saída, e é assim que Deus faz essa vida nesse lugar. Então esse texto fala de necessidades e também responsabilidades. Duas vezes também é citado essa palavra necessidade, e é a mesma palavra no grego, né, shipeia, em outros dois textos que é interessante. Diz assim, no livro de Atos, no capítulo 2, no verso 45, falava da maneira como os cristãos viviam no começo, e era assim, ó: vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, à medida que alguém tinha shipeia. De novo, essa palavra aqui, shipeia, mas no sentido de receber. E agora, outro texto está falando no sentido de dar. Efésios 4:29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a shipeia, e assim transmita graça aos que a ouvem. Percebe então que essa palavra tanto para necessidades, no sentido de carência, mas também responsabilidade, no sentido de nada faltar. Sabe, quando Deus nos chama, a melhor coisa que a gente deve fazer na nossa vida é estar no centro da vontade de Deus, porque quando Deus nos chama, gente, nada vai faltar para o seu plano. A gente vê isso várias vezes na Bíblia. Por exemplo, a gente estava cantando agora há pouco aqui, né, que ele, como é que é mesmo que estava cantando? Faz não há nada, e a outra também que faz um caminho no deserto, abre o mar, e um monte de coisa que Deus pode fazer. Sabe, quando Deus ele nos chama para fazer algo, a gente tem que entender que nesse plano que ele já nos chamou, tá tudo lá, o suprimento. Pra gente ter uma ideia, o livro de Êxodo diz lá que os hebreus estavam crescendo demais, aumentando em número, e aí Faraó teve a grande ideia de falar para as parteiras assim, ó: quando nascer menino, você vai lá e mata. As parteiras ficaram com medo, e aí mentiram para Faraó, falaram assim, ó: não dá tempo não, Faraó, as hebreias são muito fortes, quando a gente vai ver, o menino já saiu, e aí não tem como matar não. E aí o povo hebreu estava crescendo demais, então Faraó teve a brilhante ideia de matar todos os meninos. E aí Moisés estava no meio lá, que tinha acabado de nascer. Sabe o que aconteceu? Aleluia. Diz lá então que a mãe de Moisés colocou ele num cestinho, a água levou,
E aí quem que achou lá? Foi a filha de Faraó. A filha de Faraó pegou aquele menino, gostou dele, foi com a cara dele e decidiu criar aquele menino. Então aquele menino foi criado, a Bíblia diz, como filho da filha de Faraó, ou seja, o neto de Faraó. Então isso me faz pensar o quê? Que até o plano que era para nos matar pode nos suprir e nos sustentar. Porque aquela mãe que não iria mais ver o filho, quando a filha de Faraó viu aquela criança, disse assim: e agora, como é que eu vou dar leite para essa criança? Aí a irmã dele estava ali no canto e olhou e falou assim: eu tive uma ideia, eu conheço uma moça ali que pode dar mamar. Aí foi lá e chamou quem? A mãe de Moisés para cuidar. Aleluia. A mãe de Moisés, gente, ela recebeu um salário para cuidar do filho dela. Aleluia. O que é isso? Porque estava no centro da vontade de Deus, porque estava no plano no plano perfeito que Deus tinha. Então, se a gente estiver no plano, gente, não vai faltar. Então, a parte de Deus é chamar e suprir, garantir que o plano é perfeito. A nossa parte é ser obediente. Quantos estão comigo? Então, existe sim necessidades, mas também existem responsabilidades. A gente vem para a igreja, esse é um momento mesmo de receber da palavra, a gente vai sair daqui suprido, alimentado por ela, mas existe a nossa responsabilidade também de fazer, e tem uma graça para isso. Nós estão aqui comigo? Tem graça para fazer, gente. Por mais que a gente ache que sabe as coisas, mas a gente não sabe tudo não. Eu descobri isso semana passada. Eu recebi um hóspede na minha casa que vai ficar até terça-feira. A Luana e o Rick, o Patrick tá rindo lá porque ele viu, né? O Rick e a Luana, eles têm um cachorrinho. Que raça que é aquele cachorro, Maria? Shih Tzu. Quem já viu esse cachorrinho? Todo felpudo, todo peludinho, né? A Luana levou ele na quarta-feira à noite pra minha casa, porque eles foram lá pra Campina Grande e vai ficar até terça-feira lá o cachorrinho. Entregou pra mim de banho tomado, gente. Saiu do pet shop e levou pra minha casa. Eu olhei e falei, nossa, e pronto. Meu cachorro morreu faz um tempo, né? Eu já tava cheio de carinho pra dar. Eu falei, uniu o útil ao agradável, a fome com a vontade de comer. Eu falei, tá certo, deixa aí esse cachorro que eu vou cuidar dele, porque eu já tive um monte de cachorro, um monte de vira-lata. O último foi tipo uma Doberman, depois mais 2 Rottweiler, e aí o último, que chamava Moisés, foi estar com o Senhor, né, no céu dos cachorros. Então eu tava lá, né, sem. E aí de cara, quando eu recebi aquele cachorro, eu já achei estranho, porque o potinho que a Luana deu, que era o pote de comida dele, parecia uma colher, de tão pequeno que era. O saco de ração que Moisés comia em 3 dias era o do mês da cachorra. A bolinha era um negócio assim, ó, parecia um grão de arroz da ração. Aí eu falei, tá bom, né, vou cuidar, né. Mas na minha casa é assim, não sobe no sofá. Ela já foi chegando, achando, querendo subir no sofá. E aí eu falei, não, aqui não. Aqui porque se você subir no sofá, o Moisés se revira na terra lá, né. Ficou o tempo todo não subia no sofá, agora você vai subir? Fala, não, pode ficar no seu lugar. E aí a gente saiu, deixamos ela no quintal. Gente, deu aquela chuva sexta-feira. Vocês viram a chuva que deu sexta-feira? Pensa. Eu cheguei em casa antes da Maria. Aí eu falei, meu Deus, a princesa. A cachorra chama princesa, pensa. Criada em apartamento. Aí eu cheguei em casa, aquele felpudinho não tava mais lá. Eu mandei uma foto pra Maria ver. Meu Deus, quando eu olhei aquele cachorro, eu falei, eu não acredito não, Charlene. Eu não acredito não. Parecia um rato. E agora, como é que eu vou fazer com esse negócio? Fiquei com vergonha de devolver aquilo pra Luana. Eu falei, graças a Deus. Parecia um esfregão mesmo, né, Maria? Daí a Maria falou, não, eu vou dar banho. Aí falou com a Cris, ela falou assim, a Cris falou, não é só dar banho não, Maria, tem que proteger o ouvido, tem que escovar o cabelo dela, né, o pelo dela depois, não sei o que. Eu falei, não, eu tô acostumado com Moisés, gente, o kit Moisés era um sabonete febo e uma escova igual de cavalo, tava pronto. Mas aí eu descobri que são necessidades diferentes. Hoje nós temos aqui várias necessidades diferentes e Deus supre todas elas. Deus supre todas elas. Quantos creem nisso? Deixa eu te dizer uma coisa aqui, ó. Romanos 8:28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se a gente tiver no propósito divino, todas as coisas estão exatamente agora cooperando para o nosso bem. Tem uma frase da Maria que ela diz assim: para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Se eu estiver no propósito divino, eu tenho que ter essa plena certeza e essa convicção de que nada nunca vai faltar. Então eu não tenho medo de que venha a faltar. Pelo contrário, eu tenho o prazer de investir no plano, de fazer parte disso. Quantos creem nisso? Então,
suprimento de Deus, os diáconos, por favor, pode passar. O suprimento de Deus, gente, ele não é baseado em necessidades ou caprichos. E quando eu falo aqui, eu estou falando de necessidade de receber. Mas o suprimento de Deus é baseado em aliança e chamado. Se eu tenho convicção de que eu estou no chamado, que eu estou no lugar certo, na hora certa, eu sei que não vai faltar. Amém? Você pode ficar de pé? Se você quiser fazer isso também ali pela maquininha de cartão, você pode. A Aline está ali no fundo. Você pode fazer isso via Pix também. A gente só pede que envie o comprovante para a Aline mesmo, né? Porque... E quando a gente pede o comprovante, deixa eu explicar isso, por favor. Não é que a gente quer saber se você fez ou não, pelo amor de Deus. O envelope não tem telefone, não tem lugar para preencher nome, nada. É só porque, como essa conta e esse CNPJ é da igreja de Guaratinguetá e nós usamos a mesma conta por enquanto, a gente só pede que você envie para ela, para que a gente venha saber que esses recursos vão ser usados aqui para a igreja de Moreira César. Está comigo? Não é porque a gente quer saber, não. Até porque quando chegar o tempo que a gente ter a nossa própria conta e o nosso CNPJ, você não vai nem precisar enviar comprovante para ninguém. Você pode fazer e pronto. O seu milhão. Aleluia. Quantos creem? Aleluia. Eita, glória, pensa. Então vamos orar. Pai, obrigado. Eu creio, Pai, em um novo tempo para essa igreja. Eu creio mesmo, Pai, em nome de Jesus Cristo, no teu favor, na tua graça sobre nós, Pai. E como a tua palavra diz, Pai, o Senhor vai suprir cada uma de nossas necessidades. Mas nós também estamos hoje, Pai, disponíveis para que o Senhor possa mesmo contar com a gente. E aquilo, Pai, que era antes somente sua responsabilidade, se tornou agora nossa responsabilidade. E não vai faltar. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, que nesse lugar não vai haver doente, não vai haver inválido, ninguém desse lugar vai ficar desempregado. Pelo contrário, eu chamo promoção, eu digo haja aumento, haja favor, em nome de Jesus Cristo. Se alguém precisa ser promovido e na empresa não existe mais como, nós já vimos, Pai, na tua palavra que o Senhor criou uma vaga para José. E se José, na antiga aliança, desfrutou de uma vaga ser criada para ele, nós, na nova aliança, que estamos em uma aliança superior, com superiores promessas, vamos ver também essas coisas acontecendo, Pai, com as nossas vidas, com as nossas famílias, no nosso trabalho. Muito obrigado, Pai, porque eu vou ver, Pai, cada um desse lugar receber boas notícias essa semana, esse mês ainda, Pai, em nome de Jesus, que não acabou e eu ainda tenho expectativas, Pai, de coisas que vão acontecer. Muito obrigado porque já foi liberado sobre a nossa vida, e o segundo semestre vai ser muito melhor, de muito maior avanço e com maior velocidade do que foi o primeiro. E nós recebemos isso em nome de Jesus. Aleluia. Obrigada, louvor. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Vocês já sabem que eu fico perguntando se é tudo bem, né? Pode se assentar. Cada um possa tomar o seu assento. Aleluias. Obrigada, louvor. Muito obrigada. Ai, Aline, por que você está ministrando no domingo? Amados, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu ainda não perdi o meu, amém? Aleluias. Glória a Deus por isso. Não é brincadeira, mas eu tenho sempre uma honra, sabe, um privilégio de poder estar aqui. Amém? Eu tenho a plena convicção de que eu não vou falar nada novo. Amém? Mas nós temos a plena convicção também de que a palavra do Senhor se renova todos os dias. Amém? Eu queria que você olhasse para o irmão do lado. Ah, lá vem a Aline, começou. Não, mas eu queria que você olhasse para o irmão do seu lado e falasse para ele assim: Cristo é suficiente. Aleluias, aleluias. Cristo é suficiente. Amém? Aleluia. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês hoje sobre isso, sobre a suficiência de Cristo. Mas eu queria focar aqui no livro de Gálatas. E nós vamos entender um pouquinho sobre obras da carne, frutos do Espírito, mas nós vamos caminhando, amém? E eu tenho a plena convicção de que nós vamos chegar onde o Senhor quer que nós cheguemos, e Ele é aquele que não despede ninguém de mãos vazias, amém? E eu creio que cada um vai sair com a porção, porque foi isso que eu orei. Falei, Pai, eu me coloco à disposição para fazer a sua vontade, para dizer sim, porque muitas vezes eu disse não, sabendo que eu tinha que dizer sim, amém? Mas eu também orei dizendo que cada um tem a sua necessidade. E o Senhor sabe disso. Amém? Então, quando Ele me deu essa palavra, Ele já sabia que cada um de vocês estaria aqui nessa noite. Amém? Aleluia.
Então, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o livro de Gálatas, e quem escreveu Gálatas foi Paulo. Eu acredito que todos conheçam, né? Mas eu quero falar um pouquinho, para quem não conhece, fica sabido de Paulo. Amém? Vocês tudo sabido de Bíblia, mas eu vou falar um pouquinho aqui. Paulo, ele era Saulo no judaico e Paulo no romano. Ele era chique. Ele tinha dupla nacionalidade. Amém? Mas Paulo, ele era um perseguidor do evangelho. Paulo era da concorrência, amados. Ele era o bichão mesmo, sabe? Ele matava e perseguia os cristãos. Mas só que Paulo, ele foi criado, ele foi doutrinado, foi ensinado, né, como diz a Bíblia, aos pés de Gamaliel. Gamaliel, ele era um grande estudioso da lei judaica. Amém? Então, Paulo, na cabeça dele, ele achava que o Cristo, não era o Messias. Porque na lei judaica era maldito todo aquele que era pendurado no madeiro. Amém? Então, Paulo, ele teve mesmo essa dificuldade de entender. Amém? E Paulo, ele fazia mesmo porque ele achava que era apenas mais um grupo, apenas mais um burburinho. Ele achava que ia ser, sabe? Então, ele matava mesmo e ele prendia, colocava em cárcere, o que fosse necessário, porque ele queria acabar com aquele movimento. Amém? Aleluia. Mas aí, Paulo se converteu. Nas historinhas que eu leio para Alice, né, a gente vê Paulo caindo do cavalo. Mas a Bíblia não nos diz isso. A Bíblia diz que ele caiu ao chão, porque Paulo, ele estava indo com uma autorização para Damasco, para prender os cristãos, para matar, todas essas coisas que eu já disse. E aí, quando Paulo ele está indo a essa cidade de Damasco, ele tem um encontro com Cristo. E uma luz do céu, aquela história que vocês já sabem, ele cai cego. Mas só que antes disso, Cristo fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele: mas quem que é o Senhor? Eu sou o Cristo, aquele que você persegue. Amém? E Paulo, ali mesmo, Cristo já dá uma instrução para ele: entra para a cidade, fica na casa de fulano, isso e aquilo. Isso está lá em Atos 9. Amém? E Paulo, ele vai nessa casa e ele fica lá 3 dias cego, sem comer e sem beber e cego. E Cristo fala com Ananias, Jesus fala com Ananias e fala: vai lá e ora por Paulo. Amém? Fica comigo, amados. E aí, Ananias vai e ora por Paulo. Só que antes de ir, Ananias fala: Senhor, mas vai ser eu mesmo orar para aquele homem lá, né? Aquele lá que, nossa, ele tem pavor de quem fala do Senhor, né? Estou parafraseando a Aline, revista atualizada. E aí Jesus fala para ele: não, pode ir, você já está tudo bem, pode ir que ele vai receber a oração. E Ananias ora por ele e ele é curado. E a Bíblia nos diz ali que ele... Amém, amém. E a Bíblia nos diz que Paulo foi totalmente transformado. Se não fosse uma conversão dessa, como que ia ser? Né? Se a gente, muitas vezes, a gente fica com a gente vê, né, muitas pessoas e a gente fica com aquele negócio de uma conversão genuína. Paulo era da concorrência, se não fosse desse jeito ele não ia, amém? Então, Paulo se converteu e ele se converteu totalmente, amém? A Bíblia diz que ele fundou muitas igrejas e ele escreveu 13 cartas do Novo Testamento, amém? Aleluias. Só que isso é sobre Paulo. Eu quero falar com vocês sobre Gálatas. Amém? Eu pedi para a Cris colocar uma imagem. Cris, você coloca para mim? Ah, não, é um mapinha que eu pedi para ela colocar. E eu queria falar com vocês um pouquinho, para que vocês entendessem. Olha esse mapinha. Essa aqui é a Galácia, certo? Aí aqui tem, é como se fossem umas cidades mais conhecidas. Antioquia da Psídia, está dando para vocês verem? Icônio, é assim mesmo que lê, né? Listra e Derbe. Então, Paulo, ele escreveu essa carta de Gálatas para toda essa região. Amém? E aí eu quero que vocês olhem o nome para a gente vir entender. Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Amém? Entenderam? Amém. Agora eu quero ler com vocês lá em Atos 14. Aleluias. 14:1 diz assim,
Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga. Em Icônio, certo? Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Amém? Aqui a gente já viu que em Icônio muitas pessoas se converteram. Amém? Agora eu vou lá para o 14:8. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. 9. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado. 10. Disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Então aqui nós vemos que em Listra também teve curas. Amém? Aleluias. Agora eu quero continuar no 14 e com você lá no 19. 14 e 19 diz assim, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. 20. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Amém? E tendo anunciado o evangelho, 21, naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio, e Antioquia. 22. Naquelas condições, amados, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-as a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém? 23. E promovendo-lhe em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Aline, o que você quis dizer com isso? Eu estou querendo trazer para vocês que foi nessas circunstâncias, que nós estamos em Atos, certo? Mas foi nessas circunstâncias, foi nessa atmosfera de amor e carinho, amém? Que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas. E aqui a gente está vendo, no 20. No 19, ele foi de tão ponto apedrejado que deram ele como morto. No outro dia, levantou e entrou para a cidade. Para quê? Para fortalecer os discípulos, para que eles permaneçam na fé, para dizer, olha, vamos caminhar, vamos permanecer, Deus é conosco, o que importa é entrar no reino de Deus. Amém? Aleluias. Então é nessa circunstância que eu quero que vocês lembrem que ele escreveu essa carta. Amém? Aleluias. Aleluia. Agora eu quero ler com vocês Gálatas 1:6. 1:6. Tá tudo bem? Estamos caminhando? Aleluia. Aleluias. Pode deixar aqui o Gálatas 1:6, eu vou ler já já. Amados, e aí o que aconteceu, para dar um resumão aqui para a gente tomar tempo, ganhar tempo. Paulo, ele foi para essa região e ele começou a ministrar para a igreja de Gálatas, para aquelas cidades, Cristo. Essa carta de Gálatas, ela foi escrita 50 a 55 anos depois de Cristo. Amém? Então, Cristo já tinha vindo, já tinha subido aos céus, o Espírito Santo já morava dentro, aquele povo já estava sendo, já tinha tudo para crer em Cristo. E Paulo foi nessas cidades, amados, todas essas cidades, nessa circunstância, tendo apanhado muito, perseguido, com muitas dificuldades, e ele ministrando a Cristo e dizendo, olha, ele é bom, ele salvou, morreu no terceiro dia, todas aquelas coisas que aquele povo não sabia. E aí, essas cidades, elas se converteram, vocês podem ver. Se converteram muitas pessoas foram curadas, muitas pessoas concordaram com Paulo naquele momento. Amém? Só que depois, vocês podem ler lá, quando passar do 25 para frente, nós vamos ver que Paulo foi para aquela região, ministrou Cristo, ganhou almas, evangelizou aquela turma toda, e aí Paulo partiu. Porque Paulo escreveu 13 cartas do Novo Testamento e ele fundou muitas igrejas. Então ele não ficava num lugar só, não é?
E aí ele partiu para outras cidades. Só que o que aconteceu? Quando ele terminou de fundamentar as igrejas, que a gente vê também aqui em 23, ele promoveu as igrejas, fez a eleição de presbíteros e deixou tudo certinho. Gente, agora daqui para frente, ó, sabe? É só permanecer. E aí, vem uns coleguinhas judaizantes e para aquele lugar, e daí eles começaram a dizer para aquele povo: olha, vocês podem até crer em Cristo, mas assim, a gente não pode largar assim de uma vez a lei mosaica. Amém? E aí eles falaram assim para esse povo: não, vocês precisam guardar o sábado, circuncisar, não comer tipo determinada carne. Amém? Aleluias. E eles começaram a mistificar um evangelho que é puro, que é perfeito. Amém? E aí Paulo escuta falar. Por isso que eu queria que vocês entendessem qual que foi as circunstâncias que ele escreveu a carta de Gálatas. Amém? Porque nós vamos ver Paulo brabo. Mas eu ficaria também. Não ficaria? Você não ficaria? Então. E aí, amados? E agora eu vou ler Gálatas 1. Aí a gente volta. Gálatas 1, 6 diz assim, ó: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Amém? Paulo está sendo muito claro aqui. E ele está dizendo: gente, vocês estão... Tanto que em Gálatas 3 ele fala insensatos. Na tradução a mensagem fala: vocês estão ficando loucos? Amém? Vamos caminhar, peraí. E aí diz assim, onde que eu parei? Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, vos temos pregado, seja anátema. Anátema quer dizer maldito. E aí Paulo, ele tem tanta convicção do que ele está falando, de quem foi Cristo, do encontro dele com Cristo, que ele fala: maldito é aquele que vai chegar aqui e vai querer deturpar um evangelho que é puro, que é perfeito, que não tem o que acrescentar, já está feito, o preço já foi pago. Amém? E aquele povo, quando aquele povo, eles começam a ir e dando ouvido para aqueles judaizantes, é como se ele estivesse dizendo: olha, o sacrifício não foi suficiente, Cristo não é suficiente. Amém? E eles estavam apenas dizendo: Cristo não é suficiente. Quando eles começam a pegar todas essas coisas. Amém? Porque ali já tinha havido conversão, transformação daquelas pessoas. Amém? E Paulo, ele trata isso, ele começa a tratar isso com aquele povo. Nós vamos ver no decorrer do livro. E ele fala: gente, para que circuncisar? A circuncisão era uma aliança de Deus com Abraão. Hoje já é outra aliança. Cristo é superior, nós estamos numa outra aliança. Amém? Para que guardar o sábado? O sábado, dia do descanso. Hoje o nosso descanso está nele. Aleluias! Nele nós encontramos descanso. Amém? Aleluias! Aleluias! Eu aumentei assim o tom de voz, mas só tô braba não. É só mesmo assim que foi assim, sabe? Veio vindo assim, aí foi. Sabe, amados, mas aqueles homens e aquelas mulheres, eles já eram totalmente livres. Amém? Eles não precisavam mais voltar para esse tempo, para esse jugo de escravidão, essas coisas. Sabe? Aleluias. Gálatas 1, 11 diz assim. Nós vamos ler bastante, tá bom? Mas nós estamos no melhor lugar para ler, né? E Paulo, ele quis deixar mais claro para aquele povo de que tudo que ele recebeu do Senhor, nessa transformação, nesse encontro. Amém? E em Gálatas 1, 11 diz assim, ó: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Aleluias. Aqui ele deixa claro: tudo que eu recebi de Cristo. Amém? Fique tranquilo. Aleluia. E aí, como eu disse, né, Paulo, ele escreve essa carta braba. Ele escreveu 13 cartas do Novo Testamento, e se você for ver, Gálatas, até o comprimento dele é meio caloroso. É meio diferente. Amém?
Mas como eu disse, quem não ficaria? Você pensa, o pastor Romeu vem de Guará a Moreira César. Aí ele vem, quinta e domingo, e falando para os irmãos, para os coleguinhas: amados, vocês são sarados, são supridos, são ricos, são providos, vocês podem infinitamente mais e tal, e ensinando várias coisas para nós aqui, os coleguinhas. Aí de repente vem um outro falar: você cai nessa? Você é rico, cadê o dinheiro? Você é sarado mesmo, por que está com essa pereba aí? Duvido. Amém? Então é como se viesse esse outro pastor e ele tacasse um pé no muro que o pastor Romeu estava construindo. E foi isso que os judaizantes fez com Paulo. Por isso que Paulo, ele escreve essa carta mesmo, brabo, e ele fala: insensato, vocês estão ficando maluco. Amém? Como que passou tão depressa? Aleluia. Estão comigo? Ai, Jesus. Vou mais rápido, senão depois não perde cliente, pastor. Aleluias. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Mas sabe, amados, que aí Paulo ele começa a trazer para esse povo, amados, não é pelas obras. Nunca vai ser pelas suas obras. Amém? O sacrifício já foi feito, não é pelo que você faz. Amém? Aleluia. Mas sabe que trazendo isso para hoje, para os nossos dias de hoje, eu orando, lendo e analisando, muitas vezes nós fazemos isso. Nós vemos, até, eu não estou criticando de forma nenhuma, é só um exemplo. Nós vemos muitas vezes as pessoas caminhando tantos quilômetros. Eu já cheguei a ver caminhando tantos quilômetros, ainda carregando uma cruz para agradecer uma cura, sabe? Às vezes eu vou ficar tantos dias sem comer isso e não tirando o mérito do jejum, não, porque é importante, a gente tem que fazer. Amém? Mas não vai ser isso que vai trazer a sua salvação. Amém? Não vai ser isso que vai te fazer permanecer, porque não é por obras. Amém? Aleluias. Nunca vai ser pelas obras. Já está consumado, você já é abençoado, já está feito. E Paulo queria dizer isso bem claro para aquela turma de Deus. Já está feito, já foi consumado. Não precisa mais matar o cordeirinho, não precisa mais circuncisar a turma, não precisa mais. Amém? Aleluias. Gálatas 2,16 diz assim, ó. Gálatas 2,16 diz assim: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras de lei, e sim mediante a fé em Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras, pois por obras da lei ninguém será justificado. Por obras da lei ninguém será justificado. Amém? Então é pela fé. Creu com seu coração, falou com a sua boca. Amém? É pela fé. Você é salvo. Amém? Eu falei que eu não ia falar nada novo. Amém? Eu sei que todos os coleguinhas já... Mas estamos caminhando. Amém? E você nunca vai ser salvo pelo que você faz, mas sim porque Ele fez por você. Aleluias. E essa gratidão tem que estar todos os dias no nosso coração. Sabe? Porque senão a gente acaba confundindo algumas coisas. Achando que, eu sou salvo então. Sabe? Amém? Aleluias. E muitas pessoas, eu já escutei várias vezes, às vezes as pessoas falam assim: não, porque eu não vou me converter, eu não vou aceitar Jesus, eu não vou batizar, porque na verdade eu não estou pronto. Deixa o meu tempo, eu não estou preparado. Amém? Mas quando uma pessoa diz isso: olha, eu não vou aceitar Cristo, eu não vou me entregar para o Senhor, eu não vou me batizar, eu não vou colocar meu nome na escala da limpeza. É brincadeira. Mas eu não vou fazer nada que envolva o Senhor. Primeiro eu vou me consertar. Amém? Primeiro eu vou parar de dançar colado, vou parar disso e daquilo, e de repente eu vou para o Senhor. Amém? Mas a Bíblia diz que Cristo fala assim: vinde a mim como estais. Aleluias. Vinde a mim como estais e eu te transformarei. Vinde a mim como estais e eu tiro a sujeira debaixo do tapete.
Aleluias. Quando você diz, eu preciso ficar pronto primeiro, para que depois eu vá e me entregue para Ele, é como se você estivesse dizendo, o Senhor não é suficiente. Aleluias. É como se você estivesse dizendo, eu consigo, eu sou suficiente. Amém? Aleluias. Vinde a mim como estais. Ele sempre deixa isso muito claro, que te amou, que pagou um alto preço por você. Vinde a mim como estais, e eu continuo todas as coisas, e eu te ajudo no que você precisar. Aleluias. Aleluias. Aleluia. Romanos 3:20. Romanos 3:20 diz assim, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Amém? Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei, amados, ele só veio para nos mostrar o quão imperfeitos nós éramos. A lei veio para nos mostrar que nós nunca conseguiríamos sem um Salvador. Sabe? Porque quando as pessoas falam assim, era apenas 10 mandamentos. Amados, era 613. 613 regras do que você podia ou não podia, podia ou não podia, podia ou não podia. Não era? 613. E a gente fica só com os 10 mandamentos. Sabe? Então a lei, ela veio para servir, ela veio para mostrar que a humanidade estava muito distante de Deus. E nós nunca conseguiríamos sem o nosso Salvador. Nós nunca conseguiríamos sem esse sacrifício. Sabe? E o Senhor foi uma livre opção de Deus nos amar, amados. Eu estava ali e a música começou a cantar e eu falei, obrigado, Pai, eu poderia estar em muitos lugares. Aleluias. Foi uma livre opção Ele nos amar. Amém? Aleluias. Obrigado, Pai. Eu queria ler com vocês Gálatas 3, mas eu nem queria que eu colocasse aqui, lindeza, porque eu queria ler na tradução a mensagem. Vocês ficam comigo? Vou ler, peraí. Aleluia. Vocês podem soltar uns aleluia, glória. Amém, Jesus, para ajudar a coleguinha. Aleluias. Eu queria ler com vocês aqui, essa é a tradução a mensagem. Quem tiver pode acompanhar, mas quem não tiver só presta atenção aqui que eu vou ler e vocês vão entender, Gálatas 3:23 diz assim, a questão é que enquanto ainda não havíamos chegado a ponto de responder com fé ao Deus vivo, fomos devidamente guardados e protegidos pela lei mosaica. Olha que interessante. Enquanto ainda não havia chegado ao ponto de responder com fé o Deus vivo. Por quê? Porque era na lei. Então, na lei não precisava de fé, precisava de cumprimento. Amém? Aleluias. A lei era como aqueles tutores gregos, bem conhecidos de vocês, que conduzem as crianças à escola e as protegem de perigos ou distrações, certificando-se de que chegarão aonde devem ir. Esses tutores gregos, eu fui pesquisar, era a pessoa mesmo que ele era bem isso. Você colocava a criança para ir na escola e aí ele ia. As crianças não podiam desviar do caminho da escola. Vou matá-lo, não podia. Então os tutores iam seguindo essas crianças. Mas eles tinham total autoridade para repreender, para bater, para puxar o cabelo, sabe? Porque eles tinham que fazer essas crianças permanecerem no caminho. Por isso que Paulo usa esse exemplo. Amém? Essa é a tradução à mensagem. A lei era como aqueles tutores gregos, bem conhecidos de vocês, que conduzem as crianças à escola e as protegem dos perigos. Vocês estão entendendo como era a lei? Ou distrações, certificando-se de que chegarão aonde devem ir. 25. Mas agora, aleluia, mas agora que chegaram ao destino, não precisam mais desse tutor. Pela fé em Cristo, você tem agora um relacionamento direto com Deus. Aleluia! O batismo que receberam em Cristo, presta atenção, amados. O batismo que receberam em Cristo não foi um simples banho. Aleluias! Mas um novo começo.
vocês também passaram a usar roupas novas. Aleluias! Roupas de adulto na fé. Aleluias! A vida de fé, o cumprimento da promessa original. Aleluias! Obrigada. Paulo quis dizer, Ele é suficiente. Oh, aleluias. Obrigada, Pai. O sacrifício da cruz foi suficiente. Você não está em débito. Amém? Débito só o roxinho. Glória a Deus, aleluia. O black, o platinum. Amém? Você não está em débito. Amém? Cristo foi suficiente. Aleluias. É pela graça. E muitas vezes nós achamos, mas é que eu não sou assim, sabe, Aline, muito merecedor. Você é, amados. Fique tranquilo. O preço já foi pago e você não está em débito. Amém? Eu trouxe como que fala? O significado da palavra é graça. Graça é a influência divina sobre o nosso coração e o reflexo disso em nossa vida. Graça é a influência divina sobre o nosso coração e o reflexo disso na nossa vida. A graça tem que ser vista, amados, na vida daquele que crê. Amém? Daquele que tem fé, daquele que permanece. Porque a graça nos capacita, ela nos fortalece, ela santifica, ela promove. Amém? A graça faz todas essas coisas, ela prospera. Aleluias. Amém? Mas sabe, amados, quando nós falamos assim que está tudo certo, o preço já foi pago, é pela graça, tarará, lindo, maravilhoso, glória a Deus, aleluia. E isso é tudo verdade, está tudo aqui. Amém? Só que nós não devemos também deixar que só isso seja o suficiente. Então se eu sou salvo, eu posso fazer o que eu quiser. Amém? Eu posso vestir qualquer roupa, beber qualquer bebida, ouvir qualquer música, ter qualquer tipo de coleguinha, ir em qualquer ambiente. Amém? A graça, ela não é uma liberação para você pecar ou viver no pecado. Amém? A graça, ela é muito mais do que isso. Amém? Aleluias. Como eu disse, foi uma livre opção do Senhor nos amar. Mas Paulo, ele traz isso para aquele povo também na carta. Sabe? Ele fala, gente, mas... Sabe? Tanto que esse livro é um livro de contrastes. Sabe? Porque ele traz vários exemplos sobre essas coisas. E daí? Vai permanecer na carne ou no espírito? Vai ficar na lei ou vai ir para a graça? Amém? Então, quando nós temos esse conhecimento da graça, não é por conta disso que nós podemos sair fazendo o que nós bem entendemos, porque nós somos livres. Aleluia. Ficou mais calmo, né? Eu sei, eu imaginei. Estava mais animadinho. Eu queria ler Gálatas 5:1 com vocês. É brincadeira, viu, amados? Pastor, depois não volto. Gálatas 5:1 diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme, e não vos submeteis de novo a julgo de escravidão. Aleluia! Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetei de novo a julgo de escravidão. Sabe? Não se submetei de novo para aquele mesmo problema. Não se submetei de novo para aquela vontade da carne. Não se submetei de novo para aquela mesma coisa. Aline, eu caí de novo, mas na mesma coisa, de novo. Amém? Aleluia. O mesmo problema, toda vez. E sabe, permaneceis, pois, firme, e não vos submeteis de novo a julgo de escravidão. Nós somos livres, amados, para viver em liberdade. E muitas vezes nós deixamos nos escravizar por coisas pequenas. Aleluia. Eu não vou entrar por esse caminho, não. Vou entrar por esse caminho, não, então depois eles não gritam mais aleluia. Mas foi para a liberdade que Cristo te chamou, amém? Paulo, ele dá um exemplo aqui na carta de Gálatas, que ele fala assim... Porque lá, Abraão, ele já tinha uma promessa. Você seria pai de multidões, né? Mas não acontecia, e Sara teve uma brilhante ideia. Aleluia. Sara teve uma brilhante ideia. E aí ele falou para Abraão, vai lá e dorme com Agar. Todo mundo sabe de Bíblia, também sabe dessa história.
Mas sabe, amados, que muitas vezes nós achamos que é de Deus e não é. Muitas coisas nós achamos que vem de Deus para a nossa vida e não. Amém? Mas não era para estar falando isso não, eu vou voltar aqui. Ó, Paulo dá o exemplo assim. Aí Sara teve essa excelente ideia e disse, vai lá e tem um filho com Agar. E passaram-se alguns anos, todo mundo sabe da história que aconteceu. Sara foi, engravidou e teve o filho da promessa. Paulo traz esse exemplo na carta de Gálatas, ele fala, e daí? Vai ficar na carne ou no espírito? O filho de Agar é o filho da carne, é o filho do pecado, ou vocês vão ficar com o filho da promessa? Aleluias! Sara teve uma brilhante ideia, mas nem todas as brilhantes ideias vêm de Deus. O Senhor, Ele tem uma promessa para mim e para você. Aleluia! Sabe que às vezes nós temos brilhantes ideias. Aquele negócio me dá muito dinheiro. Aleluias. Sabe? Não. Aquele varão é meu. Nossa, foi Deus que me deu. Aquela varoa linda, sedutora é minha. Foi Deus que me deu. Tenho certeza. Aquela paz que excede todo entendimento está aqui, ó. É minha. Sabe, amados? Mas nem tudo que parece ser de Deus é. Amém? Mas eu não vou para esse lado também. Vou ficar aqui. E eu quero te mostrar como que Gálatas é esse livro do contraste. Que ele fala, e aí? Vai ficar na carne ou no espírito? O filho de Agar ou o filho da Sara? O filho da carne ou da promessa? Amém? Aleluias. Cristo nos libertou para que eu e você permaneça livre. E não fique se enroscando em qualquer coisa, em qualquer julgo. Sabe? Permaneça livre. Aleluias. Ai, Jesus. Mas o que nós devemos entender também é que Paulo ele quer deixar bem claro que nós não podemos misturar liberdade com libertinagem. Aleluia. Libertinagem, ela é o uso indevido, em excesso da liberdade. Amém? E não foi para essa liberdade que Cristo te chamou. Aleluias. E ele deixa bem claro nesse livro. É para a liberdade que ele te chamou. E não para a libertinagem. Para fazer o que você bem entender. Amém? Eu queria ler com vocês Gálatas 5, mas eu queria ler aqui também na tradução a mensagem. Tá tudo bem? Gálatas 5, eu queria ler aqui, ó. 13. Diz assim, ó. Não há dúvida de que Deus chamou vocês para uma vida de liberdade. Mas não use essa liberdade como desculpa para fazer o que bem entendem. Pois assim acabarão se destruindo. Não é eu que estou inventando, viu? Está aqui. Amém? Vocês podem ver. Não há dúvida que Deus chamou vocês para uma vida de liberdade. Mas não usem essa liberdade como desculpa para fazer o que bem entendem. Pois assim acabarão se destruindo. Em vez disso, use essa liberdade para servir o próximo com amor. Aleluias. É assim que vocês serão cada vez mais livres. Olha a importância do amor. Lá vem a Aline. Mas tem que amar os coleguinhas, é verdade. É assim que vocês serão cada vez mais livres. Pois o ensino da palavra de Deus resume-se em uma única frase. O resumo da palavra de Deus. Ame ao seu próximo como a você mesmo. Isso que é liberdade. Se vocês vivem como cão e gato, vão acabar se destruindo. Querem perder essa preciosa liberdade? Aleluias. Esse é Gálatas 5, 13 ao 15. Eu li na tradução a mensagem. Amém? Aleluias. Paulo, ele enfatiza essa importância do amor na comunidade cristã. Porque nós vimos aqui que aquela região era igrejas. Amém? Então ele quer deixar claro que assim, o amar um ao outro, se dar bem com o outro, viver nessa comunidade, nesse amor, é importante, é mandamento. Amém? Aleluias. Em Gálatas 6,12 diz assim, ó. Levei as cargas um dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Eu acho que ele falou assim, vocês estão querendo lei? Tome, sabe? Vocês estão querendo lei? Vou dar uma para vocês. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Amém?
Aleluias. Paulo fala nessa carta também sobre os frutos do Espírito e as obras da carne. É só um resumão, mas depois vocês leiam esse livro, ele é muito rico mesmo. Eu li nessa tradução, mas eu gostei mais da tradução à mensagem, é muito detalhado, sabe? Mas aqui nós estamos resumindo, porque eu não posso passar da hora. Deixa eu ver. Ah não, tá tudo bem ainda. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Amém? Paulo, ele traz também essa diferença dos frutos os frutos do Espírito e as obras da carne. Eu queria ler Gálatas 5, 22 e 23. 5, 22 e 23. Esse que eu vou ler são os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esses são os frutos do Espírito. Agora eu quero ler com vocês as obras da carne. Gálatas 5, 19. Aleluia. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos previne, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Amém? Então Paulo, ele quer dizer para aquele povo que a lei não é suficiente, que Cristo é, mas ele vem pautando eles de novo. Eu já fui aí, já ensinei, mas aqui, vai mais coisas. Toma cuidado, vamos viver dessa forma, vamos fazer dessa, que daí vocês não precisam mais da lei. Amém? Aleluias. Paulo, ele quis trazer esse oposto. Amém? O oposto de tudo. E aí, filho da Agar, filho da Sara, as obras da carne, os frutos do Espírito, liberdade, libertinagem. E aí, o que vocês vão fazer? Amém? Aleluias. Obrigada, Pai. Aleluias. Quando nós falamos que nós estamos livres, foi o que eu disse, nós estamos livres para Cristo. Nós não estamos livres para o pecado, para viver de qualquer forma. Amém? Foi para essa liberdade que Ele nos chamou. Amém? Aleluias. Lembre-se, amados, do preço que foi pago. E nós também devemos pensar onde nós estávamos e onde nós estamos hoje. Sabe? Para que nós não venhamos retroceder sabendo toda essa verdade, todas essas coisas. Amém? Porque um retrocesso, né, na vida cristã, ela não é fácil. Não vai ser leve. Amém? Então Paulo, ele está dizendo isso, não retrocedam. Não parem. Cristo é com vocês. Ele é suficiente. Aleluia. Foi pela fé, não é pelas obras. Prefiram viver no Espírito do que na carne. Amém? Aleluias. Ele fundamentou e ele deixou várias coisas nesse livro. Várias e várias coisas. Mas o que mais me chamou a atenção foi o tanto de vezes que ele fala sobre renunciar à sua carne. Renunciar às suas vontades. Amém? Aleluias. E eu lendo, né, sobre a vida de Paulo, eu sei que, né, claro que Cristo foi o nosso Salvador, mas eu pensei, o homem é brabo. E sabe que se ele não tivesse, amado, se posicionado, se ele não tivesse escrito essa carta dura, porque eu garanto que para ele foi duro de escrever, para aquele povo também foi duro de ler. Amém? Se ele não tivesse agido dessa forma,
hoje o evangelho estaria totalmente comprometido. Amém? Aleluias. Hoje nós não teríamos esse evangelho puro, simples e puro. Amém? Que foi desde o começo a ideia original de Deus. Amém? Eu queria chamar o louvor para cá. Eu já estou encerrando. E eu estava lendo algumas coisas e aí eu pensei, nós somos espírito, alma e corpo. Amém? Se eu erro essa, o pastor bate em mim. Nós somos espírito, alma e corpo. Certo? E quando você é liberto aonde? R$1 é uma cocada. R$1 é uma cocada. Você é liberto aonde? Ganhou. R$1 é uma cocada. No espírito. Amém? E quando nós somos libertos no espírito, e onde nós devemos ganhar a nossa liberdade todos os dias? Na alma. Amém? Porque se o seu espírito ele é livre, amém? Você tem um espírito transformadinho e aí você consegue transformar a sua alma todos os dias e fazendo assim, nós dominamos o nosso corpo. Amém? E dominando o nosso corpo, nós seremos verdadeiramente livres. Aleluias. Dominando o seu corpo, você será totalmente livre. Amém? Aleluias. Você é livre. E Cristo é suficiente. Amém? Aleluias. Eu queria ler com vocês Gálatas 6:14 para encerrar. Desculpa, viu, Bel? Gálatas 6:14. Diz assim, ó. Aleluias. 6:14 diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me senão da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. 15. Pois nem a circuncisão e coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Peraí. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Amém? E todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Amém? O ser nova criatura é o suficiente. Amém? Aleluias. O que nos importa é ser nova criatura, porque Cristo é suficiente. Amém? Nós não devemos confundir, sabe, amados? O propósito com a promessa. Porque muitas vezes nós ouvimos todas essas coisas e aí, Aline, mas é tão difícil. Nossa, mas isso que eu não consigo, aquilo ali eu não consigo. Sabe, amados, porque nós estamos confundindo o processo com a promessa. Mas o que eu posso te dizer é que Ele estará com você em todo o processo. Se você passar pelas águas, Ele vai estar. Se você passar pelo fogo, ali vai estar. Ele estará com você em todo o processo, até chegar ao cumprimento da promessa. A promessa que Ele tem para mim e para você. Aleluias. Mas fiquemos com Ele passará com você todos os processos. Aleluia. Aleluias. Se você estiver no fogo, Ele vai estar. Se você estiver na água, Ele vai estar. Ele permanecerá sempre com você. Aleluias. Ele vai passar com você todo o processo, porque Ele é fiel. Ele te comprou por um alto preço. Amém? Ele te amou e foi uma decisão, uma livre decisão, opção dele te amar. Aleluias. Oh, obrigada, Pai. Ele é suficiente. Ele é suficiente em todo o processo. Pode estar pesado, pode estar meio estranho, pode estar desconfortável. Amém? Mas Ele estará com você em todo o processo. Eu falo por experiência própria, amém? Eu sei que cada um de vocês também tem os seus processos. Mas que nós possamos sair daqui nessa noite com essa convicção. Ele estará conosco em todo o processo. Aleluias. Oh,
louvor vai cantar uma canção. Você pode se colocar de pé. Vai ser um tempo maravilhoso. Outra coisa importante a gente lembrar também, está próximo aí, né? Em outubro, duas coisas que vão acontecer muito importantes. No primeiro final de semana, no sábado, eu acho que é dia 4, se eu não me engano, é o aniversário da nossa igreja. Vamos fazer 7 anos já nesse lugar. Então marque aí na sua agenda para que você não falte, porque eu penso que aniversário é uma data especial, sabe? Porque eu já vi um monte de gente falando assim: pastor, não vou no culto. Por quê? Porque eu vou no aniversário. Então pensa, se a igreja vai fazer aniversário, eu penso que vai ser o culto que todo mundo vai vir. Amém? Aleluia? Né? Bom, não senti muita firmeza nesse amém, aleluia, mas eu vou crer, eu posso viver pelo que eu creio, né? Mas é sim uma data de celebrar o que Deus tem feito e o que Ele tem anunciado ainda de muitas coisas que vão acontecer na nossa vida. No final de semana, depois do aniversário da igreja, acontece a nossa festa, né, da família. A gente alugou lá a chácara lá em Roseira para que todo mundo possa participar, gente. Então, mais pra frente a gente vai começar a pegar os nomes aí de quem vai, para que a gente possa se organizar para ter uma ideia de como é que vai ser o almoço, como é que vai ser esse dia, assim, tá bom? Mas vai ser um dia maravilhoso, vai cair no sábado, o sol vai estar presente, e aí lá vai ter um campo de futebol, tem campo de vôlei, tem piscina para os adultos e as crianças brincar também, e é top. Você precisa ver os irmãos jogando vôlei, meu Deus do céu. Olha, vou te dizer, só tem atleta nessa igreja, né? Erra a bola, mas enfim, glória a Deus, né? E também vai acontecer, já tem data prevista, né, para o nosso dia Verbo da Vida de Missões. Tem um vídeo aí pra gente passar, pode colocar? Bota aí, por favor. Empires rose and fell, voices echoed and faded, but the word it remained and advances boldly throughout Europe. Europe, stories rewritten by the word of faith and love. The 17th of August, in all our churches, Word of Life. Então, o tema é Europa, né? Histórias reescritas pela palavra da fé e do amor. Eu estou traduzindo para você porque é o inglês, né? The Books on the Table, aleluia. Estava sem a legenda ali, mas é um dia especial, né? Nós comemoramos o dia Verbo da Vida de Missões e nós somos uma igreja missionária. Quem fundou a igreja foi o apóstolo Bud, veio dos Estados Unidos para cá. Depois o pastor Eliezer veio, né, do Nordeste para São Paulo. De São Paulo veio outro missionário, José Roberto, para Guaratinguetá. E aí outro missionário de Guaratinguetá veio para Moreira César, o Romeu, aleluia. Então nós somos uma igreja missionária. Nós estamos sempre fazendo missões e vamos mesmo comemorar esse dia. E se você nunca participou de um dia como esse, eu encorajo você a vir, não faltar mesmo, porque é um dia especial, sabe? É maravilhoso. Então, mais pra frente a gente vai dar maiores informações. Tem uma camiseta comemorativa desse dia também. Se você quiser adquirir essa camiseta, você pode procurar a Maria para maiores informações. Eu não sei o valor agora, mas depois a gente fala. Pastor, é obrigado a gente comprar a camiseta? Claro que não, gente. Você não é obrigado a nada. Você acabou de ouvir que é livre. Pelo amor de Deus, vai ser preso a uma camiseta? Né? Só não precisa vir no culto sem camisa, entendeu? Você bota outra, mas venha, em nome de Jesus. Mas somos livres, então você não é obrigado a nada. Mas, pastor, eu quero comprar a camiseta. Pode? Pode também, aleluia. Mas, enfim. Então, beijo no coração, ótima semana. A respeito dessas coisas a gente vai se falando mais aí. Ali no fundo, a gente tem a cantina da Selma, e ela faz com todo carinho esses bolos aí, em prol, né, para que a gente possa adquirir as coisas. Inclusive, esse mês de julho agora, a gente pagou a última parcela daquele ar-condicionado lá do fundo. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Aí o que aconteceu? Já comprei outro, aleluia. No mesmo tempo que acabou um, já comprei outro. Pastor, você precisa de outro agora? Agora não, mas no verão você vai ver isso aqui lotado, em nome de Jesus.
E aí vai precisar mesmo de ar-condicionado. Então acredito que na semana que vem já chega, a gente já vai instalar outro ar, a gente já vai para cima mesmo da revitalização desse corredor. A gente já vai para cima também de fazer o que tem que fazer nessa sala aqui do fundo. Olha, eu vou te dizer, a Maria me mostrou uma foto do quanto de criança que tinha hoje ali no fundo. A sala já está pequena. Aleluia. Então assim, quantos creem que a gente vai alugar essa casa aqui do fundo para fazer a casa inteira, só o departamento infantil, em nome de Jesus Cristo. O departamento infantil que vai ser o mais bonito de Moreira César. Se prepara, viu? Em nome de Jesus. E não vai faltar. Pastor, vocês vão ser capazes de alugar outra casa? Eu já disse, até a pizzaria, viu? Aleluia. Só deixa o forno aí que a gente, aleluia, né? Mas senão a gente faz a igreja de criança aí também. Então, se prepara aí para boas notícias chegando na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Sejam abençoados na prática da palavra, no nome de Jesus.